Queridos e amados irmãos em Cristo, saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nessa oportunidade eu quero estudar com os irmãos um texto bíblico que falou muito ao meu coração, que é o texto de João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. E hoje nós vamos estudar uma mensagem com o tema Os frutos da vida cristã. Você que tem a sua Bíblia, que possa abri-la no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15, dos versos de 1 a 11, que nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Meus irmãos, esse é o nosso texto bíblico. Façamos uma breve oração. Querido Pai Celestial, com muito temor e alegria no nosso coração, que estamos diante da Tua Palavra, das Tuas Santas Escrituras. E nelas contém a verdade, e nelas contém a vida. Por isso, Deus, revela a verdade contida nesse texto bíblico, que pode trazer vida ao nosso coração. Não nos deixe entrarmos numa rotina e simplesmente sermos ouvintes da Tua Palavra, mas que possamos ser mais do que ouvintes, que sejamos praticantes dessa palavra. Deus, nós estamos estudando hoje um texto bastante conhecido, mas eu creio que a Tua Palavra, ela se renova a cada dia. E o Espírito Santo vai trazer uma reflexão de forma individual e personalizada a cada um dos meus irmãos que ouvem essa palavra nessa oportunidade. A Tua Palavra fala que nós somos ramos da videira que é Cristo. E nós, como ramos dessa videira, precisamos produzir frutos. Que nós possamos, Deus, ao final dessa mensagem, entender como nós podemos dar frutos para o reino de Deus. E que sejamos, ó Pai, árvores frutíferas na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido, eu quero começar esse sermão com uma ilustração. Nós vemos que antes de ir a uma guerra, normalmente a figura do líder, ele se levanta para trazer uma mensagem aos seus liderados. E nessa mensagem, ele traz uma palavra de ânimo às pessoas que vão batalhar na guerra. Ele fala dos motivos ou propósitos da luta, dando orientações que nós chamamos de orientações finais. Quando nós lemos esse texto de João 15, do 1 ao 11, nós vemos que Jesus ele faz exatamente isso com os seus discípulos. Jesus ele traz uma mensagem de encorajamento ao coração dos seus discípulos, preparando-os para a sua morte, porque nós vemos que mais à frente no Evangelho
de João vai relatar Jesus sendo levado ao Gólgota para ser crucificado. E nós vemos que Jesus não só os prepara para a sua morte, como também os prepara para as perseguições que eles iam sofrer mais à frente, quando eles iam dar continuidade à obra missionária, após Jesus ser assunto aos céus, onde eles seriam perseguidos pelos reis, pelas autoridades, pelos líderes religiosos, e eles precisavam ficar firmes na obediência ao Evangelho de Cristo para que a igreja crescesse através da proclamação do Evangelho nos lugares mais longínquos da terra. E eu quero falar também aos irmãos acerca da estrutura do Evangelho de João. Nós vemos que o Evangelho de João ele segue uma estrutura. Do capítulo 1 até o capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos eventos que mostram aquilo que nós chamamos de o ministério público do Senhor Jesus. E nesse ministério público do Senhor Jesus, nós vemos que ele se relaciona com as multidões. E nesse relacionamento de Josué com as multidões, João ele vai registrar apenas 7 milagres que Jesus opera. E esses 7 milagres ele também vai chamar de sinais. E João também ele fala do propósito pelo qual ele registrou esses 7 sinais. Diz o texto bíblico no finalzinho desse evangelho que esses sinais foram escritos para que as pessoas cresçam que Jesus é o Cristo e para que, crendo em Jesus como sendo o Cristo, tenham vida em seu nome. Então nós vemos esses 7 sinais. O primeiro sinal começa no capítulo 2, com a transformação da água em vinho, e termina no capítulo 11, com a ressurreição de Lázaro, que havia sido morto há 4 dias. Todos esses sinais que esse evangelista nos relata nesse evangelho são evidências claras de Jesus como Messias, como aquele que morreu na cruz do Calvário para trazer vida e vida em abundância aos seres humanos. Aí nós vemos que a partir do capítulo 13, Jesus ele vai celebrar a última ceia com seus discípulos. Ele dá aos seus discípulos uma lição de humildade, lavando seus pés. Judas então decide traí-lo. E ao final do capítulo 13, nós temos um diálogo de Jesus, em que ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Como eu já falei para os irmãos, Jesus os prepara para a sua morte, porque Jesus seria crucificado, mas Jesus também os prepara para o momento em que eles seriam perseguidos por amor ao Evangelho, quando eles dão prosseguimento ao ministério de Jesus, pregando aos gentios. Então nós vemos que Jesus ali traz uma mensagem de encorajamento aos seus discípulos, e no capítulo 14, no início do capítulo 14, ele diz que os discípulos não deveriam ficar com seus corações turbados, porque ele iria para o Pai, mas um dia ele voltaria para buscar os seus discípulos. Então ele também promete o Espírito Santo como consolador, e aí eles saem daquele cenáculo onde Jesus celebra a última ceia com os seus discípulos e vai até o Monte das Oliveiras. Nesse trajeto da saída de Jesus do cenáculo até o Monte das Oliveiras, Jesus ele vai encontrar plantações de uvas. Então ele conta essa parábola, a parábola da videira verdadeira. E nós vemos, irmãos, que Jesus ele tinha facilidade de ensinar usando parábolas. Ele usava figuras que eram conhecidas de forma simples, usando a linguagem do povo para falar sobre verdades sobre o reino de Deus. Nessas ilustrações que Jesus fazia, ele trazia as ideias corretas, as compreensões corretas acerca do reino de Deus e desfazia também aquelas concepções erradas que as pessoas tinham acerca do reino de Deus.
E nessa parábola, a parábola da videira verdadeira, nós vemos que Jesus ele fala que os seus discípulos estão ligados a ele da mesma forma que é, a vide está ligado aos seus ramos. Então ele fala que os seus discípulos deveriam produzir frutos. E essa é uma mensagem de encorajamento. E essa palavra, ela é uma palavra também para nós, para os nossos dias. Nós sabemos que não são só os discípulos de Jesus que iriam enfrentar tempos difíceis. Nós, como cristãos, também passamos por momentos difíceis, seja na nossa família, muitas vezes um filho que está no alcoolismo, muitas vezes casamentos que estão em crise, uma enfermidade que muitas vezes surge. Tudo isso são situações que nos levam a passar por momentos difíceis. Nós vemos que Jesus é o único que tem esperança, tem uma mensagem de consolo aos nossos corações em tempos difíceis. Então essa mensagem ela é uma mensagem para as nossas vidas. E eu volto a repetir aquele texto de João capítulo 14, onde Jesus fala é, que os seus discípulos não devem ficar com seus corações turbados. Nós não podemos ficar com os nossos corações turbados. Como diz a palavra também, que no mundo nós teremos aflições, melhor dizendo. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque assim como Cristo venceu, nós também temos condições de vencer. Então, o título dessa mensagem é Os Frutos da Vida Cristã. Eu gostaria de perguntar para você que ouve essa mensagem nessa oportunidade: que tipo de frutos você tem produzido para o reino de Deus? Será que você tem sido um ramo frutífero dessa videira que é Cristo? Eu quero olhar para a Bíblia, porque a Bíblia ela fala muito sobre produzir frutos. E hoje eu quero olhar para a palavra de Deus e entender sobre quais frutos, né, nós devemos produzir para Deus. O que devemos fazer para que nós sejamos árvores frutíferas na presença do Senhor? A pergunta norteadora desse sermão é esta: que tipo de frutos estamos produzindo para o reino de Deus? E eu dividi essa mensagem em 3 tópicos. Tópico 1 vai falar sobre a videira verdadeira. Tópico 2, como são estes frutos. E o tópico 3, condições para frutificar. Vamos para o primeiro tópico, a videira verdadeira. No primeiro versículo de João capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quando Jesus ele fala da videira verdadeira, ele está fazendo referência também a uma videira que deixou de ser verdadeira. No capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías ele conta uma parábola, a parábola da vinha. E ele vai dizer que Deus ele plantou uma vinha num terreno fértil, escolheu as melhores mudas, as melhores vides, edificou ali uma torre e construiu um lagar. Ele esperava que essa vinha ela produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas bravas. E o profeta Isaías termina esse discurso dizendo que a vinha era o povo de Israel, que foi escolhido para ser a videira verdadeira, só que foi uma videira que não produziu frutos para o reino de Deus. Como nós vemos que na história de Israel, o povo se entregou à idolatria, se entregou à promiscuidade, fazia muitas coisas que eram contrárias com a vontade de Deus para o seu povo. Então Israel é uma videira que deixou de ser verdadeira. E o povo de Israel ali também se gabava
por fazer parte da linhagem de Abraão. Eles se gabavam por serem feitos filhos de Abraão, por serem filhos de Abraão. E nós sabemos que eles achavam que iriam ser salvos pelo simples fato de ser da descendência de Abraão. Mas nós vemos que ninguém é salvo por fazer parte de uma linhagem de pessoas, independente de qual seja o povo, a tribo e a nação. As pessoas elas são salvas pela fé. Nós sabemos que a salvação no Antigo Testamento ela se dava pela promessa de um Redentor e no Novo Testamento através do cumprimento dessa promessa. Então a salvação ela ocorre no Antigo Testamento, quando as pessoas criam que um Redentor viria, e no Novo Testamento, com a vinda desse Redentor, que é Cristo. Então Israel é comparado com essa videira que deixou de ser verdadeira. Nós vemos que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas que se voltam para Cristo, se voltam para a palavra do Senhor, são pessoas que são salvas. Diz a palavra de Deus que Israel foi escolhida para ser a videira verdadeira, mas ela foi uma videira que não produziu frutos para Deus. Por isso que em João diz assim: Jesus veio para os que eram seus, ou seja, referindo aos judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida, nós temos essa vida que a Bíblia Sagrada fala sobre vida abundante. Então, nós somos ramos frutíferos dessa videira que é Cristo. O segundo tópico dessa mensagem vai falar sobre como são esses frutos. O primeiro subtópico vai falar sobre frutos para Deus. E aí eu quero refletir convosco o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 4. Vai nos dizer assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então aqui o texto diz que nós devemos dar frutos para Deus. E como são esses frutos que nós devemos dar para Deus? Os frutos que a palavra de Deus fala aqui nesse evangelho são tudo aquilo que nós fazemos em prol da expansão do reino de Deus. São tudo aquilo que nós fazemos para que a palavra de Deus seja pregada e alcance mais pessoas. Então, tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus é um fruto. Seja aquela pessoa que ora, que é um intercessor, que ora pelas famílias, quando uma família está passando por dificuldades, que ora por alguém que está enfermo, seja dentro do seu lar, seja um leito de um hospital. São aquelas pessoas que levam a palavra de Deus. Quando eu falo de levar a palavra de Deus, é interessante que os irmãos compreendam que levar a palavra de Deus não é só no templo, entre quatro paredes. A gente pode levar a palavra em todo lugar, porque através do nosso testemunho, quando nós contamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, isso traz edificação para as outras pessoas. Então, tudo que nós fazemos em prol da expansão do reino de Deus é um fruto que nós estamos produzindo para Deus. E o desejo de Deus é de usar a mim e a você para proclamarmos a sua palavra. É interessante que a palavra do Senhor é uma mensagem tão gloriosa que a Bíblia Sagrada diz que os anjos desejaram pregar essa palavra. Mas só que o privilégio da proclamação do Evangelho não foi dado aos anjos, foi dado aos homens. Então eu e você precisamos pregar a palavra de Deus, porque diz na Bíblia que se nós não pregarmos a palavra de Deus, até as pedras irão clamar. Então eu e você precisamos produzir frutos para Deus. Esse é o primeiro subtópico
desse segundo tópico. O segundo tópico, subtópico, vai falar sobre frutos de arrependimento. E o texto que embasa é o texto de Mateus, capítulo de número 3, versículo 8. Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, que frutos de arrependimento são esses que a palavra de Deus nos fala? São tudo aquilo que fazemos que mostra que nós tivemos uma real conversão. E por isso há a importância de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque nós falhamos de três formas. Nós falhamos em pensamentos, falhamos em palavras e falhamos em ações. Muitas vezes nem temos a intenção de pormos um pensamento pecaminoso na nossa mente, mas às vezes, pela fraqueza da nossa pela fraqueza da nossa mente, nós podemos muitas vezes colocar um pensamento que não agrada a Deus. Ou às vezes até mesmo uma palavra, que não temos a intenção de machucar, de magoar alguém. Mas aí nós acabamos por fazer algo que é pecado, é errado. Então nós falhamos muitas vezes e por isso precisamos estar constantemente pedindo perdão a Deus das nossas falhas. E nós vemos que existem vários personagens que a Bíblia Sagrada vai nos trazer que mostram um sincero arrependimento, que mostram que essas pessoas de fato foram pessoas que se arrependeram dos seus pecados e buscaram a misericórdia de Deus. E nós vamos ver aqui 4 personagens, que são personagens que tiveram um arrependimento sincero. O primeiro personagem é Davi. Davi é um homem que me chama bastante atenção quando eu leio a sua história, a sua biografia, porque Davi ele é o único personagem nas Escrituras que é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas aí você pode se perguntar, mas por que Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus, sendo que ele adulterou com uma mulher do seu próximo e planejou o assassinato do marido dessa mulher, mesmo sabendo que ele não era guerreiro, colocou ele à frente do exército para que fosse morto. E mesmo assim, Davi ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas se os irmãos forem estudar na Bíblia, vão ver que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, justamente pelo fato de o desejo de Davi era de se humilhar perante Deus. O desejo de Davi era de sempre estar confessando seus pecados a Deus e buscando uma real conversão. Tanto é que a Bíblia não cita, não repete os pecados de Davi. Quando Davi se convertia, ele se convertia de todo o coração. Como nós podemos ver no Salmo de número 51, versículo 10, que muita gente sabe inclusive de cor. Diz assim: Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Nós precisamos ter um coração puro. E nós sabemos que esse coração puro, só quem produz é o Espírito Santo, através da sua ação na nossa vida. Um outro personagem bíblico que nos mostra um arrependimento sincero foi Jonas. Jonas ele foi um profeta que foi enviado por Deus para confrontar os pecados dos ninivitas. E ali, Jonas foi desobediente à ordem do Senhor. Ao invés de pregar a mensagem a esse povo de Nínive, ele pegou um navio e foi para Tarsis. Chegando naquele navio, houve uma grande tempestade. E ali, os tripulantes daquele navio começaram a questionar se alguém estava em pecado para que Deus trouxesse a tempestade. Então, ali eles tiraram sorte e a sorte caiu justamente no profeta Jonas. Então, nós vemos que ali Jonas, ele disse para os tripulantes que que o mar estava revolto pelo fato dele ter desobedecido a Deus e que se jogassem ele no mar, o mar ia se aquietar.
Então eles jogaram Jonas no mar e Jonas foi engolido por uma baleia. Só que o texto sagrado nos diz que Deus ele não permitiu que Jonas morresse no ventre daquela baleia. Deus deu uma segunda chance, porque quando Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, enquanto nós não cumprirmos com esse propósito, com esse chamado do Senhor, o Senhor ele vai usando de tantas formas, de tantos meios, de tantas situações para nos fazer realizar esse propósito. Então nós vemos ali que Jonas ele teve uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E diz a palavra de Deus que ali no ventre do peixe, Jonas orou e se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. E eu acho interessante também quando fala da oração. Muitas pessoas dizem que a melhor posição para orar é de joelho. Mas eu creio que Jonas, no ventre daquele peixe, ele não teve a oportunidade de orar de joelhos. Talvez ele fez uma oração sentado ou em outra posição. E também a palavra de Deus nos fala que a oração verdadeira ela não é só de joelho. A oração verdadeira é quando nós nos voltamos para o Senhor de todo o nosso coração. E ali Jonas, ele reconheceu que Deus tinha um propósito na sua vida e por isso, depois de transgredir o mandado, a palavra do Senhor, ele voltou em si e se arrependeu dos seus pecados. Outro personagem também que a Bíblia Sagrada fala que teve um arrependimento sincero foi Pedro. Essa palavra de Deus que Pedro, na última ceia, foi advertido por Jesus que ele iria negá-lo. E Pedro lhe disse: nem que eu seja morto por causa de ti, todavia eu não te negarei. Nós vemos que quando Pedro ele estava diante daquelas criadas, ele nega a Jesus 3 vezes. E nós vemos que no capítulo 15 do Evangelho de João, o próprio Jesus ele reconhece que Pedro havia se convertido de forma sincera, onde Jesus ele vai dizer assim para Pedro. Ele vai dizer: Simão Pedro, tu me amas? Aliás, no capítulo de número 21, do 15 ao 19, ele vai dizer assim: Simão Pedro, tu me amas? E Simão Pedro ali se entristece por causa daquelas palavras de Jesus, porque ele sabia que tinha negado Jesus perante aquelas criadas. Mas ele diz: ó Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. E ali Jesus ele mostra para Pedro que ele seria levado preso, ele seria perseguido por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E nós vemos que ali Pedro, ele entende que há um propósito de Deus para a sua vida, mesmo sendo um dos discípulos que vai morrer martirizado, assim como Jesus foi martirizado, segundo a tradição cristã, diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então ele pede para que as pessoas o crucificassem de cabeça para baixo. Mas nós vemos que depois de passar pela experiência do Pentecostes, em que Pedro ele recebe o Espírito Santo, ele não vai mais negar Jesus, como de outras vezes, porque de fato ele encontrou um sincero arrependimento. O outro personagem que a Bíblia Sagrada nos fala que se arrependeu foi Zaqueu. Mas nós vemos que Zaqueu ele era um homem improvável de ser salvo. Por quê? Porque ele era um homem que, além de ser rico, e Jesus dizia que quão dificilmente entrarão no céu aqueles que possuem riqueza, além de Zaqueu ser rico, ele também era um publicano, ou seja, era alguém que cobrava impostos. E aquelas pessoas, quando cobravam impostos, eles cobravam juros abusivos. E ali
Zaqueu, ele tinha um desejo de ver a Jesus, só que ele era um homem de pequena estatura. Então, o que que ele faz? Ele sobe numa árvore para que tivesse uma visão privilegiada quando Jesus passasse. E ele tinha a atitude sincera de conhecer a Jesus. Então, quando Jesus ele passa perto daquela árvore, ele diz para Zaqueu: Olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, ele mostra um sincero arrependimento quando ele diz que se ele tivesse roubado alguém, ele restituiria aquilo que ele roubou, quadruplicado, e daria metade dos seus bens aos pobres. Zaqueu ele se converteu ao Senhor. E da mesma forma também nós precisamos nos converter a Deus. E é interessante que aqui fala sobre que quando a gente tem uma real conversão, a gente tem que mostrar que de fato nos arrependemos, que de fato houve mudança de vida. Veja que Zaqueu ele fez algo para compensar aquilo que ele fez na ignorância, no pecado. E também nós devemos fazer a mesma coisa. Se você era alguém que roubava, que agora, quando você aceitou a Cristo, que você faça algo para servir ao Senhor. Se você era alguém que gostava de uma vida promíscua, que a partir de agora seja alguém é, que, que é alguém que de fato vive a castidade. Então precisa de algo para compensar aquilo que nós fazemos de errado. Precisa mostrar um real e verdadeiro arrependimento. A última parte desse sermão vai falar sobre condições para frutificar. Como nós podemos produzir frutos para Deus. Existem algumas lições que a palavra de Deus nos fala sobre como nós podemos produzir frutos para o reino de Deus. A primeira condição que a palavra de Deus nos traz é a boa terra. Para produzirmos frutos para Deus, é necessário que a semente seja semeada em uma boa terra. Mateus capítulo de número 13, versículo 8, diz assim: E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60, e a outra 30. Então aqui nós temos a conhecidíssima parábola do semeador, onde Jesus diz que a semente do evangelho é semeada em vários tipos de solo. Nós vemos que nessa parábola, Jesus é o semeador, ele que semeia a semente, a mensagem do evangelho é a semente, e os solos são os diversos tipos de coração. Que a palavra de Deus vai nos trazer 3 tipos de coração que não produz frutos e um tipo de coração que vai produzir frutos. O primeiro coração que Jesus fala que não vai produzir frutos é onde a semente é semeada na beira do caminho. Jesus, explicando essa parábola, vai dizer que os que são semeados à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra e não entendem, e aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Quantas pessoas ouvem o evangelho, mas não compreendem, não têm um coração aberto para receber as coisas de Deus, as coisas espirituais. Quantas pessoas deixam que o maligno venha lhes roubar a semente do evangelho, a mensagem da salvação. O segundo tipo de solo que a Bíblia Sagrada vai dizer que não produz frutos é aquela que é semeado entre pedregais. Diz que logo a semente nasce, porque a terra é uma terra rasa. Só que aí, diz a palavra de Deus, que essa terra, por não ter raiz, ela vai acabar fazendo com que a semente não produza frutos. Diz a palavra de Deus que aqueles que não têm raiz são aqueles que, quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo abandonam o evangelho. Como eu disse para vocês, é que tem muitas pessoas
é que pensam que o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem em que a pessoa ela não vai mais passar por lutas, por dificuldades. Mas nós vemos que o cristão ele passa sim por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis. E muitas pessoas, por não saberem como lidar com essas lutas, com essas dificuldades, acabam por abandonar o Evangelho, a palavra de Deus. E o último solo que não vai produzir frutos é aquele que é semeado entre os espinhos. E diz a palavra de Deus que são aquelas pessoas que não conseguem lidar com as vaidades. Ou seja, são pessoas que são vaidosas, que os cuidados do mundo, as riquezas, os prazeres dessa vida sufocam a palavra de Deus para que ela fique infrutífera. Mas, por fim, a palavra de Deus também fala sobre a boa terra, que a boa terra, ela significa e representa um coração que é receptivo à palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a mensagem que está escrita na palavra de Deus. Então, 3 condições para que nós possamos termos frutos para Deus e sermos essa boa terra na qual a semente do Evangelho vai ser semeada e produzir frutos. Primeiro, nós precisamos ouvir, precisamos ler e precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Segunda condição que a palavra de Deus nos fala para frutificarmos, para produzirmos frutos para o reino de Deus, é plantar no lugar certo e na hora certa, no tempo certo. Diz o Salmo 92, do 12 ao 15, diz assim: O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. E aqui a palavra de Deus nos fala que o justo, ele florescerá como a palmeira. É interessante, como a palmeira, ela dá ela é uma plantação muito linda, muito bela. Então, a Bíblia Sagrada também fala que o justo é aquele que floresce. Diz a palavra de Deus que mesmo na velhice ainda dão frutos. Nós conhecemos que pessoas que já são velhas, já são idosas, mas mesmo assim fazem algo que são útil para Deus. São pessoas que são jovens. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então, diz a palavra de Deus aqui que nós devemos viver uma vida plantada na palavra, na casa do Senhor. Então, diz a palavra de Deus que nós precisamos doar o nosso tempo a Deus. E também fala aqui sobre permanecer na sã doutrina. Um exemplo que nós vemos de pessoas que permaneceram na sã doutrina é na igreja primitiva. Diz a palavra de Deus que nós devemos frequentar os trabalhos da igreja e sermos ativos na obra de Deus. Diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, do 45 ao 47, nos fala sobre os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus. E diz o texto bíblico que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós, como cristãos, precisamos também fazermos parte de uma igreja que é doutrinária, ou seja, uma igreja em que o ensino do Evangelho, da Palavra de Deus, seja feito na sua pureza e integridade. Nós precisamos gostar de ouvir a Palavra de Deus, o ensino da Palavra de Deus. Diz a Bíblia que nos últimos dias muitas pessoas iriam ajuntar mestres para si segundo as suas próprias concupiscências, onde nós vemos o quanto de igrejas que tem
não tem nada a ver com o Evangelho, não tem semelhança alguma com a fé dos cristãos primitivos. São pessoas que vivem mais as coisas mundanas do que as coisas espirituais. Então, por isso que nós precisamos termos uma vida na sã doutrina, no ensino da palavra de Deus. E aqui um conselho que eu dou: todos os trabalhos que estiverem na igreja, de estudo bíblico, de escola dominical, culto de ensino, que são cultos onde a palavra de Deus é pregada com mais profundidade, o crente ele não deve perder. Ele precisa frequentar. Para quê? Para que esteja bem fundamentado na palavra de Deus. E aqui também fala sobre a comunhão cristã, onde diz que os cristãos eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui já descarta aqueles que são desigrejados, que diz que tem a sua fé em Cristo, mas ele não precisa frequentar uma igreja, não precisa frequentar um templo religioso, porque ele é a igreja. Mas nós vemos que uma árvore, quando ela está fora da videira, ela não vai produzir frutos. Então, nós vemos que se nós ficarmos distantes da casa de Deus, nós corremos o risco de sermos como esse ramo que está fora da igreja e que vai se secar. Então, nós precisamos estar na comunhão cristã, frequentando os trabalhos da igreja. Diz a palavra de Deus: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, mas que possamos estar sempre na casa do Senhor. A terceira condição que a palavra de Deus nos mostra para produzir frutos é a questão da luminosidade. E o texto que embasa esse subtópico está em Efésios, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando de coração o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então aqui ele fala que nós somos luz para o mundo. Diz a palavra de Deus que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas nós devemos viver uma vida na palavra. Diz a palavra de Deus que o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade. A palavra de Deus nos fala que nós somos o sal da terra e luz desse mundo. Para que serve o sal? O sal é para dar sabor. Você vê que uma comida, quando ela não tem sal, ela não tem sabor. E a luz é para brilhar. E aonde o crente passa, ele brilha. Um dos exemplos que nós podemos ver é José. Nós sabemos que José era um homem que, por onde ele passava, tudo que ele fazia, ele era abençoado. Ele foi abençoado dentro do seu lar, se destacando no meio da sua família. Ele foi abençoado na casa de Potifar, cuidando dos negócios de Potifar, tanto na cidade quanto no campo. Ele foi abençoado também quando ele foi para um presídio, que ali ele passou a cuidar de todos aqueles presos que estavam presos ali naquela masmorra. Também foi abençoado no palácio como governador do Egito. Mas por que José ele foi abençoado? Nós vemos que é porque tudo aquilo que José fazia, ele fazia de coração. Essa palavra do Senhor, que todas as coisas que nós fizermos, todas as coisas que nós fizermos, nós devemos fazer de coração para agradar o Senhor e não a homens. Então, o crente, por onde ele passa, ele é luz para o mundo. A outra condição que a palavra de Deus nos fala é para produzirmos frutos, é ser podado. João capítulo 15, dos versos 1 ao verso 3, fala sobre a árvore que é podada. E nós sabemos que uma videira, quando ela não é podada, ao invés de produzir frutos,
ela só produz folha. Então, existe a necessidade de podar essa árvore para que os ramos dela produzam frutos. Então, diz a palavra de Deus que o instrumento de Deus para nos podar, para nos limpar, é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o instrumento que o Senhor usa para nos podar, para nos firmar em Cristo. Diz a palavra de Deus que se nós estivermos nele, nós vamos dar muitos frutos. Agora, se nós abandonarmos o Evangelho, se abandonarmos as coisas de Deus, nós não teremos condições de produzirmos frutos. Diz a palavra de Deus que aquele que está em Cristo, esse dá muito fruto. Mas nós sabemos que para o reino de Deus, como eu já disse, cada um de nós temos um fruto que nós damos para Deus. Por isso nós precisamos nos empenhar cada vez mais em pregar a palavra de Deus, em nos comprometer com as coisas do Senhor, em nos comprometer com as coisas espirituais. Então, diz a palavra de Deus que nós somos como árvores que são podadas. E a última condição que a palavra de Deus nos traz aqui para frutificarmos é permanecer na videira. O versículo 9 e versículo 10 diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. O texto é claro ao dizer que para nós produzirmos frutos, nós precisamos permanecer na videira. Não precisa ter muito conhecimento sobre plantas para saber que quando um galho de uma árvore é cortado, a tendência dele é secar. Diz a palavra de Deus que se nós estivermos distantes de Cristo, se nós abandonarmos o Evangelho, a tendência nossa é de secar. Nós vemos que uma árvore, quando ela é seca, diz a palavra de Deus que ela é lançada ao fogo. Então, é uma cena de condenação. Nós vemos que existem dois caminhos. Existe o céu e o inferno. Existe uma eternidade feliz com Deus nos céus e uma eternidade infeliz sem Deus no inferno. Nós vemos que se nós abandonarmos a Cristo, o que nos reserva é a condenação eterna. E diz a Bíblia que nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Diz a palavra de Deus que somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E se nós perseverarmos em Cristo, diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração para transmitir aos irmãos nessa oportunidade. Eu gostaria de terminar esse sermão perguntando para você: que tipo de frutos eu e você temos produzido para Deus? Será que a gente tem aberto o nosso coração para a palavra de Deus? Será que nós temos doado o nosso tempo para permanecer na sã doutrina, na comunhão cristã, através das orações, de estarmos frequentando os trabalhos da igreja e de estarmos plantados na casa do Senhor? Será que nós temos sido luz para esse mundo e deixando que a palavra de Deus venha nos podar? Será que nós temos permanecido firmes na nossa fé? Ou somos como aquela igreja do livro do Apocalipse que abandonou o primeiro amor? Se de alguma forma você perceber que você não tem produzido frutos para Deus, que a partir de hoje você faça uma oração e um compromisso de se comprometer com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Que possamos, como cristãos, sempre estar refletindo sobre a maneira pela qual nós vivemos o nosso cristianismo. Que nunca deixemos que as coisas deste mundo venham sufocar a palavra de Deus de maneira que a semente do Evangelho possa ser arrebatada pelo maligno, ou mesmo sufocada pelos espinhos que são os prazeres dessa vida. Mas que possamos ter
raízes na presença do Senhor, que nós possamos dar frutos. Diz a palavra de Deus que cada um dá frutos, um dá 30, outro dá 60 e outro dá 100. Não importa se você dê muito fruto ou pouco fruto, mas o importante é você frutificar na presença do Senhor. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai Celestial, eis aqui a tua palavra, Deus, que foi ministrada nessa oportunidade aos nossos corações. O Senhor tem falado muito aos nossos corações sobre produzir frutos. E, Deus, nós nessa oportunidade queremos nos colocar à total disposição do Senhor, para que o Senhor venha nos usar e nos capacitar, Senhor, para que de fato nós sejamos ramos frutíferos na presença de Deus. Jamais Deus nos deixe sermos ramos da sua árvore, da videira que foi cortado, mas que possamos sempre sermos limpos pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que nos instrui o verdadeiro caminho que nos leva ao céu, que nos leva à salvação. Sabemos que se aproxima o dia da volta de Jesus e não é tempo mais de nós estarmos oscilantes em dois pensamentos, um na palavra e outro no mundo. É tempo de nós estarmos na palavra, é tempo de nós estarmos na videira, é tempo de nós estarmos buscando as coisas espirituais, buscando ser luz para esse mundo. Por isso, Deus, que nos use, que o nosso testemunho impacte a vida de outras pessoas para que elas também conheçam a Cristo. Deus, porque os frutos são esses, é tudo aquilo que nós fazemos para levar pessoas a conhecerem a Cristo. E nós precisamos pregar o Evangelho num a um. Fazemos como Filipe, que foi, ó Deus, pregar o Evangelho para uma única pessoa. Às vezes tem um amigo nosso, um familiar nosso, que ainda não conhece a Cristo, está sedente de ouvir essa palavra. Nós precisamos anunciar, falar de Jesus às pessoas. Precisamos nos colocar como intercessores, orando pelas famílias, porque nós sabemos que as famílias elas têm sido constantemente atacadas pelo maligno, o maligno tenta destruí-la. Mas Deus, que as nossas famílias estejam debaixo da bênção do Senhor. Usa-nos, ó Deus, não somente na igreja, no templo, mas acima de tudo, que o Senhor nos use no nosso ambiente de trabalho, que as pessoas possam ver tudo aquilo que nós fazemos, nós contamos com a bênção de Deus, porque fazemos de todo o coração, fazemos para agradar a Deus. Ó Deus, e não só no nosso trabalho, mas também no meio da nossa vizinhança, no nosso lar, aonde nós passarmos, por onde andarmos, possamos produzir esses frutos que a palavra requer de nós. Diz a palavra de Deus que o fruto do Espírito é a alegria, é a bondade, é a paz, é a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Possamos desenvolver todos esses frutos que a palavra de Deus nos mostra. Uma vida de santidade, porque diz a palavra de Deus que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Deus, que o Senhor nos ajude sempre a vivermos plenamente o teu evangelho. Em nome de Jesus, o Cristo, nós te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente a sua vida.